Nas aulas anteriores, a gente basicamente fechou o desenvolvimento do nosso aplicativo. Agora, das ações em si, né? Agora, basicamente, a gente vai trabalhar com o próprio Electron para a gente poder adicionar algumas features e arredondar o nosso aplicativo e deixar ele mais acertado possível, tá? Uma coisa que eu acho muito legal e que eu quero trabalhar aqui é consumir isso daquele menu, tá? Eu acho que aquele menu bem atrapalha, né? Nosso aplicativo não precisa disso. Então, como é que eu faço para poder desaparecer com o menu? Eu simplesmente venho aqui com a minha variável main menu dentro do meu arquivo main.js. Então, main window.setMenu. E aqui eu poderia passar um menu, tá? É bem elaborado, a gente vai trabalhar com o menu daqui a pouquinho. E o mesmo menu que a gente trabalha para o System Tray, a gente trabalha aqui. Mas por hora eu vou dar um null aqui e falar que eu não vou ter menu nenhum. Se você vier aqui e dar um Ctrl R, você vai descobrir que isso não atualiza o nosso aplicativo. Isso só recarrega o WebView. Então você tem que parar a execução dele e rodar de novo com o npm start, tá? Para você poder ver a atualização. Ó, sem menuzinho agora. Legal, né? Bom, básico até. Sumimos com o menu. Agora, a próxima feature que eu quero adicionar é o System Tray. E para isso, eu vou vir aqui, vou colocar uma vírgula e vou chamar o meu menu. E pronto, tá? Aqui agora, ó, eu vou chamar um context, na verdade, desculpa, um const, e criar um menu, context menu, que é o menu de contexto, né? Menu que a gente clica com o botão direito. Chamo o meu menu, ponto, build from template, e agora eu posso criar aqui o meu menuzinho, tá? Esse menu não é o que vem aqui, na verdade ele poderia ser, né? Eu vim aqui e crio ele poderia entrar aqui, mas ele não vai entrar aqui, ele vai entrar em outro lugar. Então eu vou vir aqui, abrir um objeto e vou colocar aqui o meu primeiro botão. Cada objeto desse daqui é um item do menu. Então aqui, ó, o meu label, que é o texto que vai aparecer, eu vou escrever o seguinte, ó, mostrar aplicativo, tá? Vírgula, coloco aqui a minha ação. Como assim, Eric? Que ação? O que vai acontecer quando eu fizer, por exemplo, um clique, tá? Então eu abro o meu function e abro o corpo dele. E aqui eu digito o que eu quero que aconteça. Nesse caso, eu quero que main window.show ela seja mostrada, tá? Legal, mas isso basicamente não tem nenhuma ação, tá? Direta no nosso aplicativo. Então, por quê? Porque o nosso aplicativo a janela já está sendo mostrada naturalmente. Então eu vou vir aqui embaixo e vou fazer o seguinte, ó. Depois do meu context menu, eu crio outra constante e chamo de tray. E eu coloco igual a new e chamo aqui um cara chamado tray, que eu também preciso carregar aqui em cima. Esse tray é o cara que gerencia, tá, esses ícones que ficam próximos ao nosso menu, né? Próximos, desculpa, ao relógio do seu sistema operacional. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, um tray, e aqui, ó, eu coloco o caminho completo até o ícone. Então, underline, underline, dir name, mais, barra, tray.png. Esse arquivo, se você não lembra desse arquivo, esse arquivo ele tá aqui, ó. Lá no GitHub que eu mostrei no começo, lá na primeira aula, School of Net, primeiro app com Electron. Tá aqui, ó, meu tray. Tá? Então você vai baixar ela, aqui no download, ó, e vai salvar na raiz do projeto. Vamos ver aqui se ela apareceu. Não, por que não? Bom, tudo bem. Eu pego ele daqui e arrasto para cá. Aí. Na verdade eu tinha colocado aqui no lugar errado, mas tá bom. Show de bola. Tá aqui o nosso ícone. E aqui eu faço o seguinte, ó. Tray.set context menu e passo a variável que eu criei aqui em cima, meu context menu. Legal, né? Agora, esse menuzinho aqui, ó, que na verdade não faz nada porque ele já mostra mesmo, ele está configurado. Eu preciso agora fazer com que sempre que eu fechar a minha janela, não o aplicativo, mas a janela, ele simplesmente oculte a janela em vez de fechar. Então, para isso, eu posso fazer o seguinte, ó, main window ponto on e chama aqui, ó, close.
Nota que aqui em cima eu chamei o closed, ela já está fechada. E aqui eu chamei o close, que é no momento em que ela vai fechar. Function. Aqui eu vou precisar do evento dela, então eu chamo aqui um ezinho de event. E aqui eu faço o seguinte, ó, se not app.isKitchen, essa variável não existe naturalmente, eu vou criá-la, então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, igual a true, na verdade, igual a... na verdade não, na verdade ela não existe mesmo, então deixa ela vazia, eu vou fazer isso depois. E aqui eu faço, ó, app, essa variável que não existe, mas eu ainda vou criar, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai dar um main window.hide. Só que, se eu só fizer isso daqui, ele vai fechar a janela mesmo assim. Eu preciso fazer o quê? Prevenir a ação padrão. A ação padrão é fechar. Então, e.preventDefault, e ele não fecha a minha janela quando eu clicar no botãozinho de fechar, tá? Se eu não colocar o hide, na verdade nada acontece quando eu fecho no botão de fechar a janela. Quando eu emito o evento de fechar uma janela, tá? Mas eu quero fechar a janela, o aplicativo em algum momento. Quero dar essa liberdade para o usuário. Então, vírgula, crio outro item lá no menu do relógio e coloco o seguinte, ó. Fechar, tá? E aqui sim eu coloco, ó, app.is, cadê aquela janelinha, ó, isKitchen, aqui, ó, igual a true, estou saindo, tá? E aqui eu coloco um app.kit e ele fecha a minha janela, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou manipulando a ação padrão de fechar. O e.preventDefault, ele fala que que ele vai prevenir essa, ele não vai fechar quando eu fechar a janela, ele não vai fechar o aplicativo, ele não vai fazer nada, tá? Então, quando eu coloco o main window hide, ele na verdade não fecha, ele só desaparece com ela. Essa variável isKitchen, ela não existe, tá? Estou saindo, estou fechando, estou encerrando, tá? E aqui quando eu usar o menu de contexto, lá no tray, tá? No System Tray, ou seja, próximo ao relógio, aí sim ele vai fechar o aplicativo de vez, tá? Basicamente é isso que deveria fazer. Eu não sei se é isso que ele está fazendo, então eu vou vir aqui, vou executar o meu npm start, e ele já deu erro. O que ele falou? Aqui tá com trau, não, tá escrito errado, é tray, aqui com y, pronto. Então vamos lá, novamente. Agora foi, bom, basicamente não está acontecendo nada. Você nesse momento, se você for próximo, aqui eu não consigo mostrar, mas se você for próximo ao seu relógio, tá? Você vai clicar, se não aparecer o ícone, tá? Que é esse botãozinho aqui, ó, esse verdinho aparecer lá perto do seu relógio, você vai fazer o seguinte, você vai clicar, vai expandir lá a área e vai verificar, tá? Então você vai clicar com o botão direito e você vai ver que deve ter dois ícones. Aqui no meu apareceu só o fechar. Se eu clicar nele, ele encerra até o processo, tá? Agora, deixa eu rodar aqui de novo, enquanto não aparece, eu não sei porque que não apareceu, mas tudo bem. Eu vou vir aqui, ó, e vou fechar aqui, tá? Nota que ele fechou, mas aqui não encerrou, porque o processo continua rolando. Então vou dar um Ctrl C e vamos descobrir porque que não apareceu o mostrar aplicativo aqui nesse caso. Aqui basicamente eu errei. Aqui, tá com item a mais, ó, tá vendo? Tá com um objeto a mais, ó. Então são esses objetos aqui na raiz. Então ele deve ter pegado o último objeto e aí funcionou. Aqui também, na verdade, aqui, isso. E aqui, ó, vírgula, e eu abro ele aqui. Maravilha, é isso. No caso, esse label substituiu o anterior, por isso que ele não funcionou, né? Não apareceu mostrar o aplicativo. Vamos de novo. Tá aparecendo aqui. Consigo fechar, ó, não encerrou o processo. Eu vou lá perto do relógio, botão direito. Agora apareceu mostrar o aplicativo. E ele mostrou o meu aplicativo, tá? Posso vir aqui, continuar trabalhando. Anotei o que aconteceu na minha reunião, o que meu patrão mandou escrever, as sugestões de aulas que vocês costumam dar enquanto eu estou trabalhando e respondendo no fórum. Fechei. Ele não fechou o aplicativo, tá aqui rodando, ó. Posso vir aqui e voltar com ele de novo. Legal, né? Bom, então a última tarefa que falta para a gente poder encerrar nosso aplicativo de vez é a gente vir aqui e a gente conseguir, ó, vou dar um Ctrl C aqui, ele vai fechar de vez o aplicativo. E a última coisa que falta para a gente conseguir encerrar é a gente fazer o build desse aplicativo, né? A gente gerar um instalador, o aplicativo e tudo mais. Isso, na verdade, é uma tarefa muito simples. Eu vou vir aqui, vou rodar um npm
install save dev Electron Builder e vou rodar um enter, tá? Ele basicamente vai começar agora a fazer a instalar a biblioteca que gera o instalador para o Electron, tá? Tudo isso é configurado dentro do nosso package.json. Porém, tem mais uma coisa que a gente precisa fazer no nosso main.js relativo ao build, que é dar um nome. Isso daqui é uma boa prática dentro do Windows, tá? Que é fazer o seguinte, dar um set app user model ID, que é um nome único dentro do Windows, tá? Para isso, ó, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, tá? Esse nome único, normalmente ele é o endereço de um site, o seu site, por exemplo. Ao contrário, por exemplo, da Schoolofnet é com.schoolofnet, ponto, e o nome do seu aplicativo. Então aqui, ó, som Electron anotações, e vou salvar, tá? Esse nome aqui é importante que você reserve ele, tá? Então eu vou ter que copiar e vou aguardar o processo de instalação do Electron Builder. E prontinho, Electron Builder instalado. Vou voltar aqui para o meu package.json. E agora a gente vai começar a configurar o nosso instalador, né? O instalador, o Electron Builder, é configurado dentro do package.json, dentro de um item chamado build, tá? E aqui eu vou colocar as informações, como por exemplo, o app ID, que é um ID único dentro do sistema operacional, que é o que a gente acabou de criar, tá? Eu vou colocar um product name. Esse product name também é utilizado em todos os processos, no nosso caso, anotações. Tá, vou até colocar um nome assim, ó. Aí anotações tá legal. Vírgula, o diretório que ele vai jogar esse cara. Então, directory, que ele vai jogar directories, que ele vai jogar os nossos diretórios, né? Onde vai ficar o nosso instalador. Então, output. A saída dele vai ser no diretório dist, onde ele vai gerar o nosso instalador, né? Eu preciso informar um publicador, tá? Aqui a gente teve um projeto prático e até um curso mesmo, um curso de Electron, em que a gente utilizou lá na Schoolofnet a publicação via GitHub. E aí tinha o auto-uploader, que faz a atualização automática do aplicativo. Sempre que você lança, todo mundo tem que atualizar, tá? Isso é bem legal. No nosso caso a gente não tem, então eu vou passar um nulo só. Aqui eu vou fazer o build para o Windows, que é onde eu tô. E vou colocar aqui o seguinte, ó, o icon. E qual que é o ícone? O ícone é o tray.png, que é o que a gente acabou de salvar na raiz da aplicação. Então, tá aqui. O target, qual que é o processo de instalação? O processo de instalação que a gente vai utilizar é o mais simples, que é o NSIS, tá? E eu acho que isso aqui mata, tá? Então a gente fez a configuração do Builder e agora a gente precisa rodar o Electron Builder para poder fazer funcionar. É basicamente a mesma coisa que a gente fez com o Electron. Acesse o diretório Node Modules, bin, Electron Builder e o arquivo main.js. Só que se você quiser, assim como eu, agilizar as coisas, cria um script. Lembra que a gente criou o build lá atrás, ó? Joga ele aqui, tá? Pronto. Agora que a gente já tem um script, npm, eu dei um Ctrl C ali para cancelar, tá? npm run build. A primeira vez que você executar, ele demora um pouco, tá? Para poder rodar. Aqui já deu um erro, o que ele falou? Aqui eu escrevi errado. Aqui, ó. A propriedade se chama product name e não product. Por isso que ele falou erro, deu erro ali. Vamos lá de novo. Vamos ver se ele vai começar a gerar. Bom, a primeira vez que você rodar, ele ainda pode dar erro, mas se der erro eu paro. Mas a primeira vez que você rodar, ele vai baixar algumas coisas. Essa primeira vez demora mais para fazer o build. É só você esperar. Olha aqui, o diretório.dist. Se você trabalha com Git, você vai pôr no git.ignore, tá? Você faz a remoção desse cara aqui. Então, por exemplo, diretório dist e diretório node underline modules, tá? Então, esses diretórios não vão para o GitHub. Você tem que instalar aí. Bom, agora a gente vai aguardar o processo de build para poder finalizar. Bom, aqui para mim, ó, ele já falou para mim que deu tudo certo. Então, olha só meu diretório dist. Eu vou abrir. Então aqui, vamos ver como é que ficou esse diretório aqui. E olha só que bacana. Vou até colocar aqui exibir ícones grandes. Pronto. Ó, a gente tem aqui os ícones,
tá vendo? A gente tem aqui, ó, o nosso aplicativo. Isso daqui é o nosso aplicativo. O executável dele tá aqui, ó, anotações.exe, tá? Locales, ó, que bacana, tá? Ó, resources. A gente tem aqui também, ó, esse cara aqui. Esse arquivo, você pode pegar ele separado e mandar para o seu cliente, para quem você quiser que vai instalar, tá? O aplicativo em questão. Então você vai rodar, clicar 2 vezes nele. Ó, tá vendo, ó? E tá instalando o meu aplicativo. O instalador é super simples mesmo, tá? Ele vai instalar dentro do sistema operacional, dentro, desculpa, do diretório do usuário e deixar disponível o aplicativo. Esse aplicativo, ele vem aqui, que a gente acabou de desenvolver, ó. Deixa ele acabar de instalar, ó, abriu pra mim, ó, tá vendo? Ele vem para o botão iniciar, então deixa eu abrir aqui, ó, adicionados recentemente anotações, deixa eu ver se eu tenho 2 aqui, ó, novo, tá vendo? Eu já tinha um e ele acabou substituindo por conta do App ID dele, tá? Mas basicamente, ó, insira sua anotação, apague o conteúdo para excluir uma anotação, acho que o texto aqui, ó, do placeholder aqui, ó, insira sua anotação no outro que eu mostrei lá na primeira aula, era outro texto, tá? O Google Maps, o que eu já tinha antes, as anotações que eu já tinha, eu não perdi por conta do App ID. E basicamente é isso. Eu tenho esse cara aqui, ó, um instalador, que eu vou deixar disponível para vocês. Inclusive, ele não fechou, ó, tá aqui. Achei que eu tinha fechado, ele não fechou, tá? Agora eu tô fechando de vez o aplicativo. Mas basicamente a gente criou nosso primeiro aplicativo utilizando o Electron e utilizando HTML e CSS, um aplicativo simples. Obviamente que durante todas essas aulas eu acabei, alguns momentos eu tive que ir um pouco mais rápido para conseguir passar o conteúdo no tempo que a gente tem disponível, tá? Eu quis ser o mais detalhista possível, passando inclusive todo o processo de criação do front-end, que não seria necessário, como você viu, tá? É basicamente HTML, CSS, JavaScript, e isso você já provavelmente já trabalha no seu dia a dia, né? Sem problema nenhum. Então o que você faz lá, você faz aqui, e eu queria deixar isso o mais claro possível para você, inclusive a separação entre o servidor, que é o nosso arquivo main.js, e o nosso front-end, que é o app.js, tá? E esse foi só o primeiro passo, tá? Aqui na ScoffNet a gente tem curso iniciante disso, onde a gente dá outras dicas mais acertadas aqui, com passo a passo, até com mais calma. A gente tem o nosso curso intermediário e a gente também tem um projeto prático em que eu pego um aplicativo desenvolvido, um site desenvolvido com o Slim, tá? O Slim Framework PHP, e eu administro o site através de um aplicativo instalado dentro do cliente. Isso é muito show de bola, isso é muito legal, porque é uma coisa que todo mundo quer, todo cliente quer, é não ficar acessando uma página na internet. Ele quer abrir, iniciar, administrar o meu site e pronto, administrar o site dele. É isso que ele quer, tá? E isso é simples, isso é eficiente, tá? Porque com isso, tá? Ferramentas como o WordPress, por exemplo, que tem API, você pode criar. Se não for o caso, a gente criou um aplicativo, uma API com o Slim Framework e imprimiu, né? Disponibilizou um site e a gente cria isso passo a passo do zero. A gente também utiliza o Vue.js lá, também utiliza o Bootstrap, tá? Então é bem legal, você já tá meio que em casa, porque é basicamente a stack que a gente utilizou. Só que lá tem auto update, o aplicativo ele atualiza automaticamente sozinho, sempre que a gente lançar uma versão nova, e tem muito mais recursos, né, do que a gente viu aqui. É bem bacana, bem eficiente, e fica a dica. Um pequeno detalhe que ia me passando aqui no nosso aplicativo é que eu esqueci de colocar pra gente conseguir fazer ele iniciar com o sistema operacional, né? Assim que o usuário faz login. Esse é um processo também que é super simples. Você só precisa colocar um app.set login item settings e passar aqui um valor que normalmente o valor padrão é falso, tá? E você vai colocar ele como true, que é um open login e coloca como true. Esse parâmetro faz com que o nosso aplicativo ele seja iniciado sempre com o sistema operacional. Isso não é suportado no Linux, só no Windows e só no Mac, tá? Então fica a dica para você. Aqui, só para a gente arrematar, eu vou fazer um novo build aqui, tá? Ele vai gerar o instalador, vai atualizar o nosso diretório dist e no final você pode instalar e testar. Essa vai ser a versão que você vai baixar lá do repositório que eu já indiquei anteriormente, tá? Na nossa próxima aula, até o nosso próximo
nossas próximas aulas direto ao ponto, screencast, série de vídeos, enfim. Até a próxima. Meu nome é Eric Figueiredo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até lá e tchau, tchau.